Bom dia a todas e todos. Estamos iniciando mais um seminário virtual do UNIAI, hoje com o tema, afinal, o que há de inteligente na inteligência artificial generativa. Teremos a colaboração hoje das professoras Francine Martins Lima e da professora Letícia Lopes Ribeiro. A professora Francine, colega nossa do Departamento de Gestão Educacional, Teorias e Práticas de Ensino, é doutora e mestre em Educação pela PUC, na área de Psicologia da Educação, PUC de São Paulo, tem licenciatura em Pedagogia, é especialista em capacitação docente, em formação de professores, foi professora da Educação Básica e é professora de graduação já bastante tempo, professora experiente da área, professora do nosso programa de pós-graduação em educação, já foi coordenadora de curso, já atuou por 2 mandatos aqui na gestão da graduação da UFLA e também colabora conosco no UNIAI. Também é líder do grupo de pesquisa FORPED, que é um grupo do CNPq UFLA, do Laboratório de Didática e da Brinquedoteca. Professora Francine, muito ativa e muito colaborativa sempre. Agradeço por essa oportunidade aqui. E a professora Letícia, doutora em Educação pela PUC Minas, mestre em Educação também, mestre em Educação e em Ciência Animal também pela UFMG, é graduada em Pedagogia e em Medicina Veterinária, atuou 8 anos como professora da Educação Básica e 13 anos já como professora da Educação Superior, 8 anos dos quais como servidora da Federal do Acre, né, tem uma atuação de 8 anos lá no Acre. Desde 2023 está conosco aqui no nosso departamento e também no PPGE, professora do curso de Pedagogia, professora da área de Didática e Estágios, atua com temas de profissão docente, identidades e saberes docentes, práticas didático-pedagógicas em educação especial e inclusiva, e a nossa colega aqui, fundadora do UNIAI. Então, também agradeço, Letícia, por toda a colaboração durante esse tempo. A Letícia se diz uma apaixonada medrosa pelas discussões de IA em educação, eu acho que todos nós, de certa forma, somos. Então, é com vocês, vamos aproveitar esse momento. Então, bom dia a todas e todos. Agradeço ao Rony a oportunidade, né, de estarmos aqui compartilhando ideias, saberes, estudos. Também agradeço a Letícia pelos trabalhos compartilhados aqui por ocasião dessa demanda. Como ela disse, ela é uma medrosa interessada pela inteligência artificial e eu posso me dizer a mesma, na mesma direção e na mesma situação, para não dizer ousada, né, porque a gente tem se aventurado a estudar e a pensar a inteligência artificial do ponto de vista da didática, que é o lugar de onde a gente pode falar e contribuir. E também agradeço os compartilhamentos já realizados aqui pelo grupo, em outras ocasiões, pelos nossos colegas, que nos permitiu, inclusive, retroalimentar as discussões aqui hoje e recapitular até em alguns momentos questões que já foram discutidas e muito bem debatidas aqui por outros colegas em outras ocasiões. Pois bem, então, o nosso compromisso aqui hoje, meu e da Letícia, é pensar um pouco sobre o que há de inteligente na inteligência artificial. Nós temos aí como referência dessas nossas discussões, os estudos da Santanella, da Lúcia Santanella, especificamente o capítulo 8, onde a gente vai pensar e colocar aí em questão o que há de inteligente na inteligência artificial generativa. Santanella é uma autora já experiente, que tem se debruçado muito a respeito dessa temática, de forma longa, inclusive, tendo aí uma vasta experiência nessa discussão e na produção,
e ela vem nos provocar aqui com relação a uma defesa de que a inteligência artificial, sim, é inteligente, vamos assim dizer. Podemos passar, Letícia. Ela tem, ao longo da sua discussão, uma fala bastante leve e tranquila, até uma leitura muito simples, no sentido de concatenação de ideias, de clareza das suas ideias, e, portanto, torna-se um texto bastante palatável, bastante acessível, mas não menos rigoroso e provocador. Eu e a Letícia estávamos discutindo, né, alguns desafios, às vezes, que a gente tem ao não ser da área, especificamente, acessar esses textos e estudá-los. Então, a gente foi aqui, de certa maneira, muito premiada com essa literatura, porque nos caiu muito bem pela sua linguagem, pelas suas provocações, se aproximando bastante daquilo que a gente tem estudado e que, de fato, podemos contribuir aqui com tantas outras provocações a partir das colocadas pela Santanella. Então, para a autora, sim, a inteligência, na inteligência artificial, tendo em vista que não é uma atividade, né, uma característica exclusivamente humana. Eu vou pedir para você já colocar todas as informações na tela, Letícia, por favor, que eu vou fazendo a organização aqui. Então, ela vai dizer que até uma RAM tem a capacidade de raciocinar, mesmo quando decatada. E por que negar que as máquinas também são capazes de raciocinar? Ela vai dizer que não apenas é costume negar, mas também afirmar a existência de algum nível de inteligência na inteligência artificial. Então, ela sempre aponta, ao longo da discussão dela, essa dualidade daqueles que negam, como a gente já colocou aqui em vários momentos, e aqueles que admitem. Então, abandona-se a fantasia antropocêntrica e exclusiva, e exclusivista da inteligência, como sendo apenas humana, e admite-se o triunfo da criatividade transformadora, que é essencialmente humana. Então, ao longo de todo o texto, a Santanella vai defendendo que sim, há inteligência, porém, temos características que são tipicamente humanas. Entre elas está o desenvolvimento da consciência nessa relação com a inteligência. Então, ela coloca que essa consciência é fluxo-refluxo mental contínuo da vida vivida, aberta ao mundo, e a ele respondendo, não apenas no cérebro, mas em todas as suas ressonâncias corpóreas. E aqui, então, a gente vai dizer que, embora a gente admita certo nível de inteligência nas máquinas, elas não apenas estão longe de competir com a inteligência humana, quanto também estão ainda muito mais longe da ambição de uma consciência humana. E aí eu trago algumas observações importantes de que a consciência humana é uma característica tipicamente humana. Quando a gente fala, né, da linguagem, por exemplo, e a gente traz aí uma figurinha que o Heitor gosta tanto, né, da gente brincar com as figurinhas, nosso colega aqui, essa capacidade de comunicar e falar e retroalimentar-se a partir da comunicação e da linguagem é uma característica social raiz humana. Nós temos alguns aparatos biológicos que distinguem os humanos de qualquer outro ser que pode ter ali o que a gente vai chamar de uma possibilidade de inteligência, como colocou a Santanella. Está relacionado a essa capacidade humana justamente a nossa capacidade de aprendizagem, que, neste caso, vai ser aqui o carro-chefe da discussão empreendida pela Santanella para fazer o paralelo, para colocar os pesos na balança também da aprendizagem das máquinas, né? As máquinas também aprendem, mas não com a complexidade humana. Pode passar, Letícia? É nesse sentido que essa capacidade, então, de aprender vai ser distinta, tendo em vista as características tipicamente humanas. Então, do que eu estou dizendo?
que, no âmbito da psicologia, a gente explica que o ser humano ele tem alguns aparatos biológicos que permitem o desenvolvimento da consciência humana, por exemplo. Nós temos o que é determinante aqui na nossa discussão, um cérebro plástico, que nos permite a plasticidade cerebral, que nos permite aprender cada vez mais e expandir essa massa encefálica que nós temos, cerebral. Nós temos outras características que são biologicamente colocadas. O polegar opositor, que nos permite explorar, que nos permite vivenciar e manipular o mundo propriamente dito de maneira concreta e, portanto, refinar ali o conhecimento de mundo a partir desses detalhes. Nós temos também o focinho retraído, que nos permite ter uma visão diferente de outros animais, de uma visão 180 graus, sem o impedimento, né, de exploração desse mundo, inclusive por conta de uma postura ereta, que também é característica humana, de olhar o mundo de cima. Ao mesmo tempo, a gente tem uma exploração total desse mundo, seja pela visão, seja pelo tato, seja pela nossa capacidade de chegar a outros elementos que possam servir de ferramentas para a exploração desse mundo. E, além disso, e sobretudo em função disso, nós temos uma outra característica que é as funções psicológicas elementares que nos permitem viver e sobreviver, então, e reagir diante desse mundo e da exploração desse mundo, que é as nossas necessidades elementares de sobrevivência que estão relacionadas à fome, à sede, ao choro, ao reflexo, né, que nos permite, numa primeira situação, assim como os bebês, desenvolver mecanismos para a nossa própria sobrevivência. Porém, as máquinas, há estudos sendo feitos de analogia entre o desenvolvimento do bebê no campo da neurociência com o desenvolvimento ali das máquinas, da lógica de aprendizagem das máquinas. Então, o ser humano ele aprende por exploração, ele aprende por reabastecimento de informações sociais, por exemplo, para se desenvolver. Nesse sentido, a IA também precisa de informações para se reabastecer, para se desenvolver. No entanto, nós temos uma característica específica que a gente não se limita a encontrar padrões em Big Data, como acontece nas máquinas. E, além disso, a gente tem uma relação com o mundo, com o social, que nos dá a possibilidade de desenvolvimento das funções psicológicas superiores. E aí sim, as funções psicológicas superiores é que nos permitem distinguir aquilo que nós somos daquilo das máquinas, das características das nossas inteligências. Desculpe, da nossa inteligência em relação às demais inteligências. Então, a gente tem aí não só o desenvolvimento da consciência humana, mas também a capacidade de improvisar, de planejar, de retroalimentar em situação informações, posturas e ações a partir daqueles elementos e informações que nós temos à nossa disposição. Então, nesse sentido, pensando nos pesos da balança, os humanos têm a capacidade de aprender a linguagem a partir da própria experiência e das diferentes experiências, em um rico contexto cognitivo. O que, nesse sentido, as IAs não se desconcentram, porém não realizam com complexidade. Pode passar. E aí, nesse sentido, a gente pensa que, então, essa característica tipicamente humana, de desenvolvimento das funções relacionadas aí à cognição, ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores, são estritamente humanas. Afinal, um cérebro pode não alcançar a perfeição, como as máquinas, mas, como muitos dos seus neurônios trabalham juntos em paralelo, eles realizam muito mais a cada passo do que um computador
precisa para realizar com profundidade. Então, vamos dizer que a gente despende, por exemplo, de menos energia, de menos complexidade para realizar ações complexas. No caso da máquina, ela precisa de uma série, de um conjunto de ações, determinações e comandos para que atenda a expectativa. E aí a gente tem uma questão importante para colocar aqui. Nós conseguimos antecipar, nós conseguimos improvisar, nós conseguimos realizar e, principalmente, considerar elementos não literais na produção do conhecimento, ao contrário das máquinas. Uma das limitações colocadas por Santanella é justamente a incapacidade de improvisação que a IA tem nos apresentado, e principalmente de usar, por exemplo, no caso de uma tradução de um livro poético, elementos que não são literais. O humano, ele cria, ele imagina, ele tem uma potência criadora que permite, por exemplo, o uso de terminologias, de informações que possam ser generalizadas e colocadas em diferentes outras situações para dizer uma mesma coisa, ou ainda usar termos de forma poética para simbolizar os sentimentos, a experiência, o modo de perceber o mundo de um determinado autor quando escreve um texto literário, por exemplo. Isso nos dá pistas de compreender o porquê que a IA alucina, porque ela não é capaz de ir além da situação literal que ali para ela é colocada, ou seja, ela é literal. Para que ela não seja tão literal, ela precisa do humano retroalimentando a própria máquina, os bancos de dados, para que ela possa não alucinar, mas ainda isso não é possível, porque ela não tem essa capacidade humana de apropriar-se de informações que não são literais. Então, mesmo a Santanella defendendo, pode passar, mesmo a Santanella entendendo, dizendo que a inteligência, ela sempre vai colocando para nós esses o quês, essas ponderações que nos permitem reafirmar cada vez mais que, apesar das inteligências, a inteligência humana tem ainda as suas especificidades. Eu não estou dando spoiler do final do texto, porque é isso que ela diz no final do texto, mas já provocando vocês a pensarem sobre a distinção dessas inteligências e da característica tipicamente humana, que eu trouxe aqui um arcabouço mais no âmbito da psicologia para a gente avançar no que ela vai chamar de consciência e no que ela vai chamar de características humanas, tendo em vista que esses elementos são essenciais para a gente compreender, então, a defesa da própria autora, tá bem? Nesse sentido, aí a Letícia traz agora na sequência exemplos que nos permitem ainda ampliar essas discussões e a gente vai continuar num bate-bola aqui. Letícia também fica muito à vontade para complementar as questões aqui já colocadas. Agradeço muito, Francine. E com base em tudo que você trouxe, principalmente nesse embasamento da psicologia da educação, se até agora a gente viu, né, os pesos na balança dos humanos, né, mostrando as habilidades humanas, a gente vai ver também algumas questões que envolvem essa contradição, né, de como que as máquinas produzem o conhecimento e aí, então, né, é sinalizado pela Santanella que pode ser considerado pela inteligência, essa autora, se acredita, a gente já viu outras discussões, né, de outros autores, Álvaro Vieira Pinto, o Miguel Nicoleles, tem outras visões, né, sobre essa ideia de acreditar que a IA não é uma inteligência, porque a inteligência, de acordo com eles, né, é uma habilidade humana, mas, né, pensando nessa contradição, para além dessa conceituação do que seria a inteligência humana e a inteligência da máquina, né, produzida na IA, a gente vai vendo como que a máquina tem algumas sinalizações importantes
que nos auxiliam também no nosso aprendizado humano, né? Então, alguns desses pesos, né, que deixam mais pesado para o lado da inteligência artificial é a memória. Como que a memória do computador, ela não se perde, enquanto a nossa memória, que é humana, tem de opacidade, né? A gente está muito vulnerável a se esquecer das questões, esquecer das coisas, né? O envelhecimento nos infelizmente impossibilita de alguns resgates da memória, as interpretações ao longo do tempo, né? Olhar para uma memória antiga e às vezes valorizar aquele momento antigo muito mais como algo muito mais floreado do que realmente foi, por exemplo. E o computador, além de não esquecer, ele tem um direcionamento mais preciso quanto a isso, né? O próprio aprendizado, aí como a Santaella traz o aprendizado sendo o carro-chefe da inteligência, as máquinas são capazes realmente de aprender, mas o aprendizado de máquina, que fique claro, ele imita um nível de inteligência parecido com o dos humanos. E para a máquina, né, performar, a sua performance vai estar sempre vinculada à análise dos dados e ao treinamento que essa máquina vai receber. E aí, pensando na IA, a gente trouxe 2 exemplos aqui de que como que alguns exemplos de inteligência artificial generativas, elas vão, com um treinamento adequado, se tornando cada vez mais personalizadas para a gente. Elas vão performando cada vez mais parecidas com aquilo que a gente deseja. Então, nós colocamos aqui o notebook LM, mas poderia ser outra IA, a gente discutiu já, né? O ChatGPT tem algumas características, querer colocar, se a gente vai fazendo algumas perguntas e ele vai vendo qual é o nosso perfil, ele querer adequar, né? Na hora que a gente faz uma pergunta, ao final ele nos questiona. E aí, o que mais? Você quer que pergunte também aquilo outro que você já tinha questionado antes? Então, como que o treinamento da máquina, e pensando especialmente na IA generativa, vem mostrando a sua performance de aprendizado, mostrando seu aprendizado, né? Mas precisa do nosso treinamento. E aí também trouxemos como exemplo aquele filme, o Ela, né, com Joaquin Phoenix, que mostra uma Alexa muito bem treinada, não sei se vocês viram, né? Vou dar o spoiler aí, mas uma Alexa muito bem treinada que o usuário vai se envolvendo de tal forma que na hora que ele é privado de ter o contato com essa Alexa bem treinada, ele se perde, né? Ele se sente ausente, porque ela conhecia todas as características dele e ela foi performando de acordo com essas características, o agradando, né? Então, aí a gente também ressalta que as máquinas são estatísticos fortes, né? Elas acumulam esse grande número de dados, né? Esses conjuntos de dados de grande volume, de grande velocidade, o Big Data, mas elas são essencialmente limitadas a isso. O senso comum que nos cabe, né, que é tão humano, ainda não chegou nas máquinas, né? E aí, prosseguindo um pouquinho mais, pensando nesses pesos, né? Se pesava tanto para o lado, a gente viu, a Francine nos trouxe muito bem, o que pesava muito para o lado humano, das características humanas, né? Agora a gente viu os pesos, né? Algo que pesava muito para as características da IA, e agora a gente vê as fragilidades, né? Então, trazendo também algumas questões da IA e também dos humanos nessa ideia de fragilidades. A gente tem que perceber que a IA tem grandes fragilidades. Aqui, gente, essa segunda que está entre parênteses, né? O humano pensa, então, que orgulho, porque a IA também é frágil, né? A IA também tem algumas falhas. Retomando um dos seminários, né, que a Poli e o Rony apresentaram, né, o do humano ter as vulnerabilidades, e é isso que demarca esse humano. A IA também tem algumas vulnerabilidades, mas que não estão vinculadas ao exercício humano, ou seja, não consegue imitar esse exercício humano. Mas a gente não deveria pensar necessariamente nesse orgulho, ai, que bom então que eu estou na frente. A Santaella traz a todo momento essa questão, né? Que o humano se orgulha muito porque a inteligência artificial não consegue o alcançar em determinados parâmetros. Mas ao invés de nos preocuparmos com isso, melhor seria se a gente pensasse em
um desenvolvimento de noções sobre a inteligência compartilhada. Depois, a seguir, ela fala muito sobre esse trabalho colaborativo, humano e inteligência artificial generativa, que é o que a gente tenta conduzir, né? E também não culpar sempre as fragilidades da IA, falando que é de responsabilidade dela. Ao contrário, a responsabilidade é nossa. Os bancos de dados foram produzidos por nós anteriormente, né? Então, ela usa esses bancos de dados, né, que são de origem, são de produção humana. Então, o que é importante é a gente regulamentar o uso dessa inteligência artificial. Então, novamente, bate nessa tecla que a gente já discutiu tanto, que estamos, né, nesse momento, nessa discussão tão árdua, mas tão importante. E, reforçando, mais uma vez, a todo momento a Santaella também vai e volta nas insistências, né, para poder entender esses pesos na balança. Que a IA é inseparável da interferência humana. Então, a todo momento, a gente precisa colocar. Então, mais uma vez, eu acuso a IA que ela tem fragilidades, mas em nenhum momento eu posso me esquecer que essas fragilidades foram causadas pela nossa produção de dados, que são os dados dos quais ela se alimenta. Então, a gente também precisa de ter bastante cuidado, porque se a gente ficar muito vinculado só às limitações dela, a gente vai continuar negando a existência, o exercício dela. E algo que agora também não tem mais como fugir, né? O nosso grupo já pensa de uma maneira mais progressista, a gente já nem faz a discussão do não uso da IA em momento algum, logicamente, a gente quer usar da melhor maneira, mas eu vejo hoje professores que durante algum tempo, né, nos últimos 2 anos, negaram a IA, não pode ser utilizado, que agora não há mais essa discussão. É o como a gente vai utilizar. Vamos regulamentar para que a gente possa utilizá-la da melhor maneira possível, sem ficar só apontando suas limitações, vendo suas potencialidades, tentando conduzir essas limitações para que algumas delas sejam corrigidas e para que outras possam fazer parte do contexto, né? Então, ainda reforçando essa ideia da fragilidade, mas também das similaridades entre os aprendizes, a Santaella traz uma discussão do aprendizado humano e da inteligência artificial. Nessa, ela resgata, salvo engano, o Brian também comentou, né, sobre os estudos de inteligência artificial, já terem muito tempo, muitas décadas a gente já tem essa discussão, e uma das publicações que a Santaella nos trouxe assim, como mais interessantes é o estudo da Margaret Boden, de 77, em que ela traz muito sobre essa ideia da inteligência artificial, contrapondo-se, mas também fazendo como auxiliar do aprendizado humano. E aí ela mostra, né, 3 modos de geração de novos pensamentos que não estão separados em gavetas e, ao contrário, se interrelacionam o tempo todo. Então, nós, enquanto humanos, a gente aprende para solucionar determinados problemas, e alguns problemas exigem da nossa criatividade, porque sem ela a gente não consegue solucioná-los. E assim por diante. Tem várias outras associações entre essa ideia do aprendizado, da criatividade, da solução de problemas. Mas que a todo tempo, para que esses 3 modos de geração estejam interligados, a gente está aprendendo por meio de exemplos, algo que a gente conhece bem, né? Já tão falado na literatura educacional do aprender fazendo lá no final dos anos 90, né? Que a gente vai aprendendo, fazendo, repetindo, esse aprendizado por repetição nos é tão forte, né? Aprender a partir de um exemplo, aí a imagem que a gente trouxe, né, produzida por IA, eu até confesso que eu busquei uma outra que eu já tinha visto, já tinha alguma apresentação muito antiga minha, mas eu não encontrei, que é aquela, né, o profissional é xingado, né, é chamado a atenção pelo chefe. Então, chega em casa, ele chama a atenção da esposa, a esposa chama a atenção do filho, e o filho acaba por chamar a atenção do cão, né? Porque a gente vai aprendendo por meio dos exemplos e vai reproduzindo esses exemplos a todo momento, né? Vai se aperfeiçoando, né? E ainda perpetuando entre outras gerações ou entre outros grupos aquilo que a gente foi aprendendo.
E se nós, humanos, somos capazes de aprender dessa forma, as máquinas também são. Na verdade, essa prática repetitiva é algo de maestria das máquinas, né, da inteligência artificial. Então, volta novamente naquela ideia de reproduzindo aquelas mesmas indicações, aprendendo por meio dos exemplos, a gente vai treinando a inteligência artificial generativa e ela vai entendendo o nosso perfil e vai performando de acordo com o nosso perfil. E aí, a Santaella entra numa discussão bem pontual para poder mostrar, né? Então, agora, para além das similaridades, mas 3 condições essencialmente humanas, né? Que é a imaginação, a criatividade e as emoções. Então, a imaginação, esse jogo do fingimento criativo é muito nosso, né? Então, as máquinas não conseguem nos copiar. A criatividade, então, entendendo a criatividade como essa sensibilidade para as nuances mutáveis de um problema, uma facilidade de reformatar esse problema conforme as circunstâncias, as demandas que são impostas, e especialmente a habilidade para gerar um resultado ou solução que contém elementos que não estavam lá no início, que não estavam contidos nesse banco de dados inicial. Isso é nosso também, a IA não consegue nos imitar nesse sentido, e as emoções. Aí, como exemplo, nós trouxemos aí a Rosie, dos Jetsons. Nas nossas pesquisas, a gente descobriu que até que o seriado dos The Jetsons, acho que muitos de vocês conhecem, principalmente aí quem viveu os anos 80 e 90, eles têm origem lá nos anos 60, mas os desenhos animados, né, ficaram muito populares nos anos 80 e 90. E a Rosie era o robô da família, e ela conseguia conduzir várias tarefas, e nesse sentido, ela começou a acumular algumas emoções. Há episódios que a Rose está triste por alguma situação, por causa da criança, né, do menininho da família, ela fica com raiva, mas isso ainda é imaginário, né? Tem até algumas questões, umas páginas da internet que discutem, né, o que os Jetsons acertaram agora na terceira década do século XXI, o que eles erraram. O caso da Rose, eles ainda erraram. As máquinas ainda não conseguem, né, modular as nossas emoções. E aí a Santaella traz essa frase do Fernando Pessoa, por que as máquinas não conhecem? Porque o que em mim sente está pensando. Essa ideia de continuidade, né, do pensamento, do sentimento que as emoções envolvem, estão sempre vinculados, a emoção está sempre vinculada à cognição. E também implica nessas memórias, que por mais que a Santaella fala, né, que a nossa memória está tendente à opacidade, esses recortes de memória, essa forma de interpretação da memória em um determinado tempo, num contexto, numa vivência muito específica, é essencialmente humana, né? Letícia, posso fazer uma Por observação? favor. E é importante pensar, né, que também essas emoções, elas estão colocadas também por uma relação social, né? Nós produzimos e compreendemos e significamos a emoção dentro de um coletivo humano que define e compreende e recebe essas reações de maneira bastante cultural e situada, né? E também o fato de que a criatividade e a imaginação, elas são também elaboradas a partir das funções psicológicas superiores, tendo como principal elemento a memória, né? Então, que é o acúmulo dessas experiências, mas que passa pelo sentir próprio, dadas as características de cada um nas suas relações e nos seus repertórios. Então, quando a gente diz, né, dos sentidos e significados atribuídos aí à emoção e a produção dessas emoções, elas também são sociais. E, novamente, a gente recupera, então, a capacidade humana de retroalimentar-se de si próprio, ao mesmo tempo colocado pelas experiências e por um repertório constituído no social. Então, vamos dizer que nós somos nosso próprio banco de dados, mas que está colocado dentro de uma cultura, dentro de uma relação social que dá sentido e significado a isso.
e que, portanto, permite a ressignificação, que é a grande distinção, né, desse movimento aí, dessa comparação entre o humano e a lógica da máquina. É justamente a ressignificação, né? Muito bem. Seja prático ou psicológico. E nesse sentido, exatamente o que a Francine disse, né, dessas memórias socialmente construídas, né, sempre vai faltar a IA, ao algoritmo, esse corpo vivo, situado em um ambiente dinâmico, ativamente engajado neste corpo, né? Então, ainda perfazendo o que a Francine acabou de nos trazer, essa ideia de que a gente constrói mesmo na vivência, na cultura, no social, as nossas memórias. E como exemplo, nós trouxemos um episódio do Black Mirror, ainda lá da 2ª temporada, não sei se vocês viram, né? Be Right Back, Volto Já, em que há uma família, né? A esposa e o marido falece e ela consegue adquirir o corpo e conduzindo esse corpo para características, né, do marido. Mas, depois de muito tempo, ela consegue perceber que algumas características não faziam parte daquele humano, né, de significados, que viveu socialmente, que tinha suas memórias próprias, né? Há um momento até que ela fala, nossa, você está performando num determinado contexto de uma maneira muito diferente, muito boa, como que você conseguiu? O fulano original não era assim. Aí ele fala, eu estudei, eu fui à internet e estudei. Então, eu acessei outros bancos de dados para poder fazer esse treinamento que não eram as minhas vivências, que não eram a minha memória, né, particular. Então, é só uma discussão, né? Nesse caso, tem um engajamento, tem um corpo presente, mas que não é tão essencialmente engajado assim. Até o exemplo do Black Mirror, né? Mas na nossa realidade, a gente sabe que a IA não tem esse engajamento, ela não tem essa aptidão para entender, compreender o senso comum, não consegue entender as nossas vulnerabilidades que nos destacam, né? E então por isso que é tão arriscado. Outro exemplo que a gente trouxe, né? Que nós já discutimos no grupo, até me lembro da Poli comentar de colegas que colocava, né, o risco que é da IA ser conduzida como um terapeuta, mas que ela via colegas que faziam terapia com o chat GPT. Então, ela não foi programada para isso, a IA não tem essa responsabilidade, ela não consegue compreender, né? Então, algumas temáticas, algumas das nossas discussões que foram já pontuadas aqui no grupo de maneira bem, bem incisiva, né? Até no nosso último encontro com Helena e Jaciluz, dos planos de aula, né, que a Jaci deixou bem pontuado, que para além daquilo que foi produzido pela IA, que foi produzido por trabalho colaborativo IA e humano, tem ainda essa do convívio. Nós, como professoras, com os nossos alunos na graduação, os nossos alunos na graduação com os estudantes do ensino médio, ele enquanto, né, professores em formação, na docência compartilhada, no estágio, no PIBID, como que essas particularidades a IA ainda não consegue reproduzir, porque ela não é programada para isso, né? Para essas particularidades. E aí, vamos nos encaminhando para o fim, né? A Santa ela faz um balanço final, vai resgatando ainda que ela acredita que a IA tem uma porção de inteligência, entendendo essa inteligência como a capacidade de raciocínio, de aprendizado cumulativo, né? Mas que o que a gente tinha que sempre pensar é que se ela tem uma parcela disso, se ela consegue conduzir uma parte disso, por que a gente fica criticando a todo tempo quando ela erra, né? Então ela não coloca esse termo, mas essa ideia das alucinações. É lógico que ela vai alucinar, ela não tem esse potencial de senso comum, de entendimento social que a gente tem. Né? Trazendo novamente o que a Francine nos trouxe, nosso potencial de memória construindo pelas relações, a partir da nossa cognição, isso não é compatível à inteligência artificial, né? Então, ficar criticando a IA quando ela erra de um modo muito diferente do humano não vai nos levar a nada. O que vai nos levar mesmo, né,
é se a gente se juntar a ela e produzir o que a Santaella chama de inteligência aumentada, né? Então, que a gente realmente faça um esforço colaborativo, um trabalho colaborativo, para ela nos servir bem. E aí, para finalizar, acho, Francine, não vamos exibir o vídeo agora, não. A gente deixa como recomendação da apresentação, né? Todo mundo conhece Miguel Nicoleles, eu acho. Aqui no nosso grupo eu tenho certeza que todos conhecem. Mas se alguém de fora estiver assistindo, o Miguel Nicoleles é um médico, pesquisador, um cientista muito respeitado na área, né? E tem discutido essencialmente as questões da inteligência artificial. E nesse pequeno recorte, um podcast, né, de 47 minutos, do podcast 50 Mais, apresentado pelo jornalista mineiro Fernando Rocha, né? Ele vai discutindo os impactos da IA na cognição humana. Eu até também não vou exibir, porque eu estou em modo de apresentação, que o Rony muito bem me ensinou, que é a configuração para um apresentador e vídeo ele não apresenta. Mas aí, antecipando um pouco do que ele traz, né? Qual que é a discussão nesses quase 1 minuto e meio desse recorte, é que ele diz que a IA não trouxe benefícios para a cognição humana. Que hoje a gente já tem estudos norte-americanos que mostram que os alunos do que seria o nosso ensino médio têm um potencial de vocabulário muito menor do que nos anos 50, conseguem fazer associações de maneira muito mais frágil do que nos anos 50, né, do século passado, e que, então, isso vem impactando severamente na nossa memória. Então, até ele fala, se você subcontrata alguém para poder guardar alguns dados, você já não acessa mais essa memória, né? E aí, fazendo até uma analogia, quantos de nós lá vivemos a era antes dos celulares, né? Não precisa nem ser smartphone, celular analógico. Então, a gente tinha a agenda que guardava alguns contatos. Aí os contatos estavam ali salvos, a gente não vai saber o número mais, né? Então, vejo, né, as pessoas mais velhas que lembram dos números de telefone das outras, de várias pessoas, e hoje a gente sabe de uma ou duas, ou no máximo, quando sabemos os números de telefone dessas pessoas, né? Então, para IA, se a IA guarda também algumas dessas memórias que deveriam ser originalmente nossas, guardadas com a gente não vai acessar mais, né? A gente nem guarda, a gente nem processa e acumula, que a gente já tem o potencial dela, ela já nos auxilia. Então, retomando o que a Santaella traz da emoção vinculada à cognição, que também implica na memória, a gente deixa essa provocação para encerrar, para prosseguir na discussão, né, aqui no grupo. Uma provocação que já foi retomada por vocês em vários momentos, né? A perda de aptidões cognitivas já é atestada. E quanto às nossas emoções, né? Eu me lembro do Varley e da Patrícia já fazerem algumas sinalizações nesse sentido, mas e aí? Qual que é realmente esse impacto de como que a IA, né? A gente delegou a IA algumas dos nossos acessos, como que isso vai repercutir nas nossas emoções. É isso, né, gente? No final das contas, é isso. Bem, nós agradecemos muito. Foram essas as pontuações principais que nós gostaríamos de deixar. Agradeço muito ao trabalho da Francine, a colaboração, né? A gente está falando de trabalho colaborativo, nós conseguimos, acredito, exercer um bom trabalho colaborativo. E muito obrigada pela oportunidade, pela escolha, Rony. É um texto muito tranquilo, ainda mais com os estudos que nós já fizemos nesses últimos meses, né? Foi bem gostoso de fazer a leitura, de fazer essas pontes, né? Essas ligações aí. É isso, gente. Obrigadão. Como diria o texto, as conexões, né, Letícia? Isso. A conexão foi muito boa. Muito obrigada. Agradeço imensamente pela síntese provocativa que fizeram, foi muito bom. Quando eu me atrevi a fazer a escolha desse capítulo, Letícia, eu pensei mesmo em você,
Na época, a Francine não tinha chegado ainda, mas eu acho que combinava muito com a área de formação, sabe? Eu vi essa perspectiva como uma perspectiva boa, e eu acho que encaixa perfeitamente com o que temos discutido aqui, com o momento atual, né? Eu fiz algumas anotações aqui que a gente pode discutir, mas já transfiro direto a oportunidade de fala para os colegas que quiserem fazer as suas considerações ou fazerem perguntas, colocarem dúvidas. Eu só deixo aqui uma provocação. Eu acho que o Maturana e Varela nunca foram tão necessários com a autopoiese deles. Quem já estudou esse conceito sabe do que eu estou falando. Não me é estranho, Rony, mas eu não consegui fazer uma associação. Conheço pouco do Maturana, mas ainda não consegui. Na verdade, o Nicoleles defende muito a mesma linha de pensamento que emerge da compreensão de que só existe cognição a partir de um corpo vivo, que foi o que vocês disseram, que se relaciona com o ambiente. Então, e a cognição é o motor de precursor de inteligência. Então, a dimensão que a Santaella discute, e neste aspecto é a minha maior crítica a essa proposta dela, é uma proposta que não está no campo da ciência, discutir se a IA é inteligente, entende? Está no campo da crença. Não é uma discussão científica. Na verdade, assim, a nossa interpretação é necessária para dar sentido ao que a IA produz. Então, portanto, quem produz conhecimento somos nós, a partir, inclusive, do que ela produz. Porque a produção de conhecimento pela autopoiese é característica do humano. Mas isso é só um temperinho aí para a gente discutir essa questão, que é uma questão bastante polêmica. A IA simula aspectos de inteligência, simula tão bem que parece que ela é inteligente. E aí a gente entra na dimensão da imitação que a própria autora traz. Exatamente. O que eu comentei com a Letícia, claro, a gente preparou isso junto e debateu isso, né, para poder colocar aqui para vocês essa síntese mesmo, é que ela faz, eu vejo o esforço dela em tentar defender uma coisa que ela ainda não tem na sua totalidade argumentos para tal. Sim. Então, aí a gente faz a leitura do discurso ali, né, da questão, da escrita dela, que ela afirma, vírgula, e tem sempre o porém, né, que aí são as palavrinhas que fazem a ponderação. Mas eu concordo, Rony, porque na medida em que ela vai fazendo esse balanço, ela vai gerando novos argumentos que, inclusive, fragilizam a própria tese dela. Em vários momentos do texto eu colocava a tese, ou seja, a defesa dela, e depois vinha, porém, né? Então, se a defesa dela é justamente dizer que na concepção dela isto é uma inteligência, ela está trazendo ali um modo muito particular. Mas quando ela traz elementos científicos, históricos, sociológicos, para discutir o tema, e até no campo mesmo das evidências, não se sustenta. Né? Do meu ponto de vista, dentro dos meus estudos, da minha argumentação, ainda permanece frágil. Então, a gente admite, dentro do discurso dela, que nessa visão há uma inteligência, mas que não supera a inteligência humana. Mas, cientificamente, na medida em que a gente, num campo teórico, investigativo, define inteligência, não se aplica a inteligência que ela coloca. Eu acho que isso é muito importante da gente destacar, né? Separar ali o joio do trigo. Perfeito, Francine. Era essa a minha provocação, realmente. Na verdade, se você admite que existe inteligência ali,
você admite, ao mesmo tempo, a incapacidade humana de ser inteligente. O que é fato no contexto político atual. Há de se Muito bem ponderar. pontuado esse finalzinho aí, Há de se Rony. ponderar, exatamente. Como é que é? Muito, muito bem pontuado esse finalzinho aí. Colegas, Brian. pois não, Brian. Eu acho que é só vai ao encontro de tudo que vocês estão ponderando, né? Mas é importante reforçar isso, porque quando a gente está falando de, né, modelos computacionais, algoritmos, etc., que tem muito essa questão de cálculo estatístico, né? De fazer uma simulação para tentar emular uma inteligência humana com base em dados reais. Mas existe uma dimensão social que é daquilo que é do âmbito político que não é calculável, né? Que é o que o próprio Nicoleles fala, né? A tecnologia digital ela funciona entre 0 e 1, né? E a inteligência humana ela preenche tudo que está nesse intervalo entre 0 e 1. Então, eu até citei isso na apresentação que eu fiz do texto do Morozov, que é um autor bielorrusso, que ele vai dizer que é, a, a, a política democrática, a política humana é a política das causas e não dos efeitos, como é uma política baseada em IA, por exemplo, né? Como seria uma política baseada em IA, que você busca trazer soluções para problemas, para prompts, né? A sensibilidade histórica humana, essa capacidade de adaptação ao ambiente, de ressignificação de consciência, é um processo que depende, né, da experiência histórica, do contexto, como vocês pontuaram, da cultura. Porque se a gente deixar isso ao cálculo algorítmico, ao cálculo estatístico, a gente não entra nas discussões que são anteriores a isso, que não estão dadas, né, que são pensadas e discutidas e construídas num processo mesmo que é eminentemente humano. Porque se você pegar, né, que é a crítica que os autores da Escola de Frankfurt vão fazer sobretudo na primeira geração, né? O projeto do iluminismo era transformar a sociedade, né, numa sociedade supostamente perfeita, né, enfim, a partir da ciência e da tecnologia. Mas esse processo redundou na Segunda Guerra Mundial, que as pessoas usavam a tecnologia e a eficiência tecnológica para matar seres humanos numa câmara de gás, né, levou à barbárie. Por quê? Porque existe toda uma questão política por trás para a gente pensar, né, o que é a tecnologia, para que ela serve, para que ela não serve. Se você perguntasse para um nazista na Segunda Guerra Mundial se matar pessoas que eles consideravam pessoas que não faziam parte né, da pseudo-teoria da eugenia, eles iriam dizer que sim, que está certo, né? É uma visão de mundo. Então, se você coloca uma IA para ser treinada com esse tipo de dados, ela vai reforçar esse tipo de posicionamento, porque ela vai tentar emular o pensamento histórico daquele contexto e daquele grupo. Então, existe uma questão humana, né, da inteligência humana, que é justamente essa discussão, esse pensamento sobre as causas e essa imperfeição. Acho que o Morozov ele é muito feliz quando ele fala isso, que a política democrática humana ela é imperfeita e ela assume essa imperfeição como uma característica necessária, né? Então, a imperfeição da política democrática humana, ela faz parte desse processo de construção, de retroalimentação de um contínuo, né? A gente não é que a gente precisa de uma tecnologia para tornar mais eficaz e eficiente para superar essa imperfeição da política democrática ou para da interação humana política. Não, isso faz parte do que é humano, né? E o ser humano ele se desenvolve justamente por conta dessa necessidade de sobrevivência, de se adaptar, de ser um ser humano contínuo, que não é acabado, né? Paulo Freire também fala muito sobre isso, né? Que nós somos seres inconclusos, né? E nós temos consciência dessa inconclusão. Eu acho que é muito importante a gente pontuar essas coisas, né? A inteligência artificial ela vai emular a inteligência humana, mas dentro dos padrões vigentes, dentro das bases de dados, né? Essa questão de pensar as causas, as raízes, né? A ressignificação dos processos
tudo isso calcado na experiência histórica, cultural, isso é uma coisa humana, né? Desenvolvida em anos e anos de evolução aí enquanto seres biológicos. Só para complementar mesmo e fomentar aí o debate. Bom, Brian, os colegas quiserem comentar, fiquem à vontade. Eu fiz um esqueminha aqui, muito em função de algo que a Francine inicialmente apontou ou pontuou, e depois a Letícia confirmou, que é a questão da literalidade da produção das inteligências artificiais generativas, né? A máquina gera a partir desta literalidade. Mas isso só se torna relevante a partir do julgamento de quem recebe isso, o humano. Então, do ponto de vista conceitual da ciência cognitiva, que é onde eu tenho as minhas leituras com mais frequência, a propriedade de produção de conhecimento é exclusiva do ser vivo, do vivente. Por que é do vivente? Porque o significado é dado por ele. Então, quem classifica que é produção de conhecimento é o humano, quando ele recebeu o retorno do prompt. Espero que estejam entendendo o que eu estou dizendo. Então, é impossível eu dizer que foi uma produção inteligente, ou interessante, ou criativa. Quem está julgando isso sou eu que recebi. Então, há uma atribuição de valor que é inerente do humano, e é a inteligência humana que está atribuindo inteligência àquilo que a máquina produziu. Se houvesse um cataclismo e todos os humanos perecessem ao mesmo tempo, essa inteligência artificial não produziria mais nada, não teria significado algum. Essa dimensão que a gente esquece de perceber, porque ela é uma ferramenta muito útil, ela é um alicate ótimo, ela é um super ajudante, mas ela é só isso, um super ajudante, né? E aí vem a questão da força anímica, né? Quem tem a força anímica interna? O humano. A força anímica da inteligência artificial é externa, é dada por humano e oferece para humanos. E é nesse aspecto que nós temos que cuidar muito de preparar as pessoas para se relacionarem com isso, na mesma perspectiva de que nós preparamos as pessoas para se relacionarem com outras coisas, porque senão o uso vai ser indevido. Rony, trazendo uma discussão correlacionando a isso, eu tenho um excelente aluno no curso de filosofia, na didática, trouxe uma questão bem interessante um dia na aula, que eu ainda não conhecia, sobre a ideia do Ouroboros, aquela cobra que fica enorme e depois vai se alimentando dela mesma, né? Vai comendo o próprio rabo. Se a IA, aí o aluno, meu excelente aluno pode me corrigir aí nesse momento, se a IA vem se alimentando dos bancos de dados que somos por nós produzidos, desses mesmos bancos de dados, se a gente não produzir novos, né, apenas manter esses dados que já existem, ela vai sempre usando as mesmas fontes, não vai produzir nada novo, né? Vai morrendo por ela mesma. Então, mas eu vou deixar ele explicar, porque talvez eu tenha me confundido, mas era só essa ideia, né? De que a gente é só insistindo nisso. Quem faz, quem alimenta, quem dá o aporte para a IA performar somos nós.
Se nós não produzimos nada novo, como que ela vai poder ser seguida, né? Então, vou deixar o Brian falar. Eu não conheço o aluno, Letícia. Mas essa discussão é bem interessante, né? Eu tenho visto alguns artigos sobre isso recentemente, né? E é justamente uma preocupação legítima, inclusive das empresas de inteligência artificial, de que, né, a síntese da síntese, né? A IA vai usando cada vez mais dados sintéticos, porque ela vai usar o dado que já foi sintetizado por outra tecnologia, por outra IA, e isso pode gerar um empobrecimento, né, do processo enfim, do processo generativo. E aí já tem alguns movimentos para tentar solucionar isso. Então, as empresas têm buscado soluções técnicas para isso. Eu li até um artigo recente que estava em pré-print, que o autor propõe lá alguns mecanismos para sinalizar para a inteligência artificial. Enfim, ele propõe uma solução que ele considera escalonável e que não é de alto custo para dirimir ou para, enfim, suplantar esse problema. Mas para além da questão técnica da coisa, que, enfim, isso as empresas vão investir dinheiro nisso, em algum momento pode ser que elas encontrem soluções para burlar esse problema da síntese. Tem a questão humana, né, e subjetiva, que é a preocupação de, por exemplo, você vai produzir um artigo científico em que você vai utilizar a inteligência artificial que vai já fazer uma síntese desse processo. Mas as fontes que você está consultando já são fontes que foram sintetizadas em outro momento. E aí o seu material vai ser usado por um outro professor que vai passar por uma síntese. Então, enfim, isso vai criando uma simbiose, né, que coloca a gente para pensar os impactos também para a construção das subjetividades, né, porque a gente se constrói enquanto ser humano na relação com os meios, com a cultura. E hoje a cultura é uma cultura digital, então a gente está a todo momento se relacionando com aquilo que está ou é produzido pelas tecnologias digitais. A IA não inaugurou isso, a IA generativa não inaugurou isso, mas eu acho que ela intensifica esse processo e eu acho que essa é uma preocupação legítima, né? Em que medida a gente vai se formando com base na síntese da síntese, né? Na interferência generativa dos processos que podem empobrecer aí a criatividade humana. Claro que a gente está falando no âmbito do potencial, né? Então eu acho que é muito mais no sentido de alertar e a gente pensar e problematizar isso para que a gente reafirme a importância de ter sempre espaço para o protagonismo humano, né? Então, que é o que a gente pega no pé dos nossos alunos, sobretudo da graduação, de olha, vocês têm que fazer, não adianta jogar no chat GPT, enfim. Porque o processo de criação, de tentar, de errar, de sentar ali mesmo e de lidar com o próprio cérebro, ele é fundamental na aprendizagem. Então, eu acho que é muito mais no âmbito da preocupação mesmo, para a gente discutir sobre essas coisas, né? Pensar os impactos, não só do ponto de vista técnico, isso já é uma preocupação das empresas, e que eu acredito que em algum momento eles vão encontrar soluções para essa questão técnica, mas, sobretudo, são preocupações para a dimensão subjetiva, né? Da construção da subjetividade, né? Para os modos e processos de subjetivação. Joia, aluno brilhante. Heitor, acho que você está com o microfone fechado, Heitor. Eu estava me encontrando aqui com um monte de janelas abertas, pesquisando sobre o tema, né? Então, foi mais ou menos isso que foi comentado na última reunião que eu comentei, né, no evento que eu participei aqui, que vai se... Até o Rony comentou sobre inanição, né? Então, nós temos uma base de dados onde a gente, na área de computação, onde a gente procura soluções. As pessoas fazem questionamentos para especialistas, né, para a comunidade aberta, as pessoas respondem e aí conseguem essa solução. Então, o que está acontecendo agora? As IAs estão buscando nessa base de dados as respostas para as soluções de hoje das pessoas. Consequentemente, novas soluções não vão ser geradas. Por quê? Porque vão utilizar as soluções anteriores. Consequentemente, novas perguntas, novos problemas que podem surgir futuramente vão ficar sem resposta em decorrência dessa
não por renovação, oxigenação da base de dados, fazendo com que as pessoas não consigam e as IAs se alucinem, né, no meu entendimento, a gerar respostas, tentar gerar respostas que são ultrapassadas já, né? Com a tecnologia na computação em especial, 5 anos já está com tecnologias mais novas, e aí não consegue gerar respostas adequadas, mas gerando respostas old fashion, né? Ultrapassadas, né? Desatualizadas. Então, é isso que está acontecendo, esse fenômeno que está acontecendo, que a gente debateu isso lá naquela semana que eu estava em evento, falando que realmente a gente não está buscando, não está populando essas bases de dados, como foi colocado aqui na plenária, mas reutilizando coisas antigas, em especial na computação, tá, gente? Então, no meu contexto. Obrigado. É muito bom esse exemplo que você deu, Heitor. Muito bom mesmo, porque, na verdade, ele caracteriza uma espiral negativa, que é isso que o Brian estava tentando dizer, que, na verdade, ao invés de ampliarmos a nossa base de conhecimento, chega a um ponto imaginário qualquer aí que vai havendo uma espiral negativa. Nós vamos regredindo aí ao longo das gerações. E aí acontece o que? Acontece que essas bases de dados têm que ser renovadas, né? Porque novas soluções estão surgindo, novas pesquisas. Aí, consequentemente, as pessoas que querem buscar soluções aí não vão buscar na IA mais, né? Vão buscar nessas bases de dados com especialistas que vão gerar novos conhecimentos. E se as bases de dados, eu não sei até que ano foi atualizada as IAs, né? Mas tem que constantemente serem mantidas, oxigenadas com essas novas soluções. Obrigado. Legal. Mais colegas? Bom dia a todos. Eu achei essas reflexões hoje uma das mais profundas, né? Porque a gente fecha o seminário com a Francine e a Letícia trouxe uma pulguinha atrás da orelha. Tem um texto que eu trabalho, que é de uma pesquisadora da USP, e ela fala que a inteligência não é artificial, até porque a gente não tem uma definição universal, não é inteligente porque a gente não tem uma definição universal de inteligência, né? Que é que a gente já discutiu aqui, que definições específicas a gente não tem. Mas eu queria chamar a atenção também que ela traz que a inteligência não é artificial, porque ela usa recursos naturais que são esgotáveis e que vai trazer grandes impactos para a humanidade, né? E que se esconde atrás dessa perspectiva de artificial, que é só dados, que é só algoritmo, e não é. Então, também é uma questão para a gente pensar sobre as consequências disso. Na verdade, Sayonara, pode ser um instrumento de conclusão do processo de dominação, né? Sim, porque as reservas de lítio... Uma perspectiva econômica de pós-capitalismo, inclusive. E uma outra coisa que eu penso também, colegas, é assim, a inteligência artificial, para uma grande camada da população, é muito inteligente. Porque as competências e as habilidades que eles têm, né, os acessos, é tão aquém que a hora que os resultados que as pessoas conseguem por meio dos chatbots é muito inteligente. Eles iam ter que viver de novo para chegar naquele processo. Então, a hora que a gente recebe enquanto professor, doutor, de anos de estudos, a gente olha para aquilo e a gente é capaz de fazer um julgamento crítico. Mas a maioria das pessoas não. E aí, complementando isso que a Sayonara está dizendo, vamos pensar que o parâmetro de chamar a inteligência artificial de artificial é a inteligência humana. Né? Então, assim, aqui a gente está sendo provocado a sempre pensar qual é o parâmetro de análise. Porque a gente tem várias possibilidades de reconsideração do termo. Né? Então, ela é chamada de inteligência artificial porque admite que o que é inteligência é aquilo que o humano desenvolve e o humano faz.
Então, aí sim, é artificial porque depende de nós alimentarmos este processo. E aí eu discordo, em certa medida, né? Eu não li o texto, e vou lê-lo, porque agora eu fiquei bem interessada, Sayonara, dela chamar de que há elementos naturais. Não, na verdade, a gente alimenta, e comparado com o humano, é uma inteligência artificial. Então, a gente tem sido exigido para pensar toda a terminologia com o seu sentido, toda a terminologia a partir de quê e a partir do quê. Porque a gente precisa colocar parâmetro, né? Inclusive, a gente está aqui tentando fazer isso, né? A gente está falando a partir de quem? É o que a gente sempre fala para os nossos alunos na graduação ou na pós-graduação, que todo termo é carregado de sentido e significado, e, sobretudo, conceito. Então, acho que essas discussões nossas aqui têm nos chamado a atenção para esse aspecto. Nós estamos falando de inteligência a partir de quem? Nós estamos falando de artificial a partir de quem? E qual é o conceito universal que está pautando as nossas conversas? Eu achei que foi uma intervenção assim, muito provocadora também, Sayonara. Muito. Coloquei aí o link do texto, mas ao falar que ela não é natural, ela se refere às estruturas físicas que fazem gerar as IAs, entende? Heitor? Eu acho que estou falando muito hoje, né? Não, Heitor. Nós estamos em diálogo e debate. E, aliás, esse debate está sendo ótimo. Inclusive, aproveitando que a professora Francine colocou, isso é bíblico, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais você é cobrado. Então, esse grupo aqui tem uma responsabilidade grande após esse ciclo de palestras, de debate, de realmente ser protagonista, né, dentro da universidade, pelo menos, dentro do nosso contexto, ou dentro da unidade acadêmica, de realmente conduzir a conscientização, primeiro, né, do meu entendimento, dos nossos colegas. Porque não adianta ter aquele debate que foi colocado no início por Francine e por Letícia, que os professores não querem utilizar a IA. Então, agora nós temos essa responsabilidade maior, enquanto grupo, né, enquanto participantes desses debates, de conscientizar ainda mais a importância do uso, e o uso, não só a importância, mas o uso ético da IA, tanto no ensino e quanto na pesquisa. E também a gente pode pensar em estender isso para a extensão, que também podemos utilizar na quadrihélice, né, também na administração, se a gente pensar nesse sentido. Então, é temeroso, mas também é gratificante, né, o conhecimento adquirido, mas é desafiante a gente tomar essa posição de protagonistas, né, enquanto pesquisadores, debatedores desse sentido. Né? Desculpa, não vou falar mais nada, não, tá, gente? Obrigado. É isso mesmo, Heitor. Eu acho importante, inclusive, nosso planejamento para o próximo ano tem que envolver a expansão dessas formas de conscientização, seja como oferta de pequenos cursos ou de ciclos de debate. Eu acho que é importante assumir essa condição de debatedores mesmo, de provocadores, porque o mais danoso, eu acho que é a negação. O princípio da negação é o mais danoso deles. E eu vejo isso, às vezes eu tento provocar na lista de professores, por exemplo, algumas discussões e tal, e aí eu percebo o quão arraigada é essa questão da negação, né? Como aquela ideia da avestruz, né? Que prefere não ver o perigo chegando, né? E eu acho que nós temos que... conosco, nós é que temos que agir, não precisamos esperar que isso vai virar de outras pessoas. É o grupo de estudo NIAI que tem que cuidar disso. Né? Pessoal, mais contribuições? Nós temos aqui, estamos chegando no nosso teto, 11 horas. Parece que não temos mais inscritos, então eu devolvo para Letícia e Francine para que façam as suas considerações finais, já agradecendo
mais uma vez a vocês pela excelente organização de discussão, pelos temas que trouxeram, pelos destaques que fizeram a partir do texto da Santaella, que eu sugiro que os colegas leiam, até com esta visão crítica e de provocação que o texto traz, que foi o que eu acho que vocês bem captaram. Tá? Então, desde já agradeço a palavra com você, é de vocês. Eu só quero reforçar mesmo, Rony, que a gente já pontuou, mas da sorte que foi, né, do privilégio que foi ler esse último texto, com ponderações bem de fácil interpretação, bem conduzidas, né? Retoma, apesar de a todo momento ela negar um pouquinho do que ela colocou. Eu acho que é isso que nos cabe, esse vai e vem a todo momento, né? E dessa leitura simples, gostosa, de fácil entendimento, e que, como você tinha pontuado assim que nós encerramos a apresentação, tão importante ao campo da formação de professores, a didática, né? A colocar isso entre os nossos alunos, o Brian também reforçou essa ideia, né, de que a gente precisa de fazer, que a IA pode nos oferecer um trabalho colaborativo, mas essa essencialidade humana, ela tem que ser regente, né? É ela que tem que ser a principal, a centralidade. Então, além disso, de ter um trabalho colaborativo com a Francine, uma discussão muito gostosa também. Então, eu agradeço muito a oportunidade. E só pontuar, nos nossos slides, a gente fez um exemplo de um episódio do Black Mirror, há muito tempo atrás, se não me engano, em abril ou maio, quando veio a 7ª temporada, vocês comentaram, acho que foi você, Rony, o Varley, sobre o episódio 4 da 7ª temporada. Tá aí algo que a gente podia também... No dia 5 nós vamos discutir, né? No grupo, quem sabe a gente discute algo para além do âmbito academicista, algumas dessas produções. Sim, é uma boa ideia. Mas é isso, gente. Muito obrigada, muito mesmo. Obrigadão, Francine, obrigadão, grupo, pela oportunidade. Bom, gostaria também já de iniciar agradecendo a parceria com a Letícia. A gente tem aprendido a trabalhar juntas e trocar ideias, o quanto, né, é potente essa possibilidade de compartilhamento e do trabalho coletivo, e cada um com as suas referências. Eu acho que a gente tem crescido muito nesse processo. E também a você, Rony, e ao grupo pela oportunidade dessa discussão, que a minha é muito cara no sentido de defender, né, as capacidades humanas, nas especificidades humanas dentro de um processo de produção de conhecimento, sobretudo conhecimento científico. A gente tem vivido um dilema, né, até científico, de produção científica, e eu acho que hoje a gente conseguiu ponderar aqui muitas questões relevantes que trazem à baila a necessidade de um método, de um processo de investigação rigoroso que nos permite pautar as nossas ações, o nosso trabalho e, sobretudo, o trabalho aqui desse núcleo, né? Então, a gente tem vindo aí numa crescente, né, do grupo, nas discussões, todas elas muito bem colocadas pelos seus expositores, mas numa crescente de posições e participações e intervenções dos colegas quando da apresentação e das provocações colocadas. Então, eu achei que as discussões aqui foram muito potentes, muito relevantes, e que mostra a potência aqui desse núcleo. Concordo com a Letícia, trazer elementos que nos provocam, como podcasts, vídeos, eu acho que eles podem nos ajudar a colocar outras tantas questões em contradição para reafirmar nossa posição enquanto cientista e produtores de conhecimento nesse tema, né? É uma forma de analisar a realidade e se colocar nela, mas também com o olhar de cientistas que somos, pesquisadores que somos da área. Acho que é assim que a gente tem que se colocar. Eu estou engatinhando aí nesse tema, mas tentei trazer aqui juntamente com a Letícia aquilo que me é
forte na perspectiva, né, do desenvolvimento humano e da formação e produção de conhecimento a partir da didática, juntamente com a psicologia. Eu acho que esse texto foi um brinde para nós aqui, no sentido um presente, porque nos permitiu fazer todas essas conexões e, de fato, contribuir do lugar que a gente tem produzido conhecimento, né? E sem contar a possibilidade de aprendizagem. Eu acho que a gente tem feito isso aqui, uma aprendizagem coletiva muito boa, né? Então, espero ter atendido as expectativas aí, juntamente com a Letícia, nas provocações, mas de forma, me senti muito à vontade com a Letícia nesse processo e também aqui com o grupo. Eu acho que a gente sai com muitas caraminholas novas, muitas conexões novas aqui, característica tipicamente humana, de retroalimentar-se, retroagir para poder avançar. Eu acho que a gente sai balançado aqui desse último dia, com essa última provocação, que é o movimento que a Santandela está vivendo. Ela precisa entender, a Santandela, que ela está aqui como uma característica tipicamente humana, vivendo essas contradições, e por isso ela vai pensando com a gente ao longo do texto. Foi isso que eu entendi, que ela vai ali se permitindo pensar com a gente questões que ainda não estão muito bem colocadas ali para fazer a defesa e a argumentação. Um percurso científico clássico, né? De refutar, reafirmar, refutar, reafirmar. E eu acho que é isso que ela faz nesse texto e nos permitiu fazer aqui também. Que sigamos refutando e afirmando como produtores de conhecimento. Muito obrigada, um grande abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez, obrigado, colegas. Nos vemos no dia 5 para fazer o nosso planejamento do ano que vem. Acho que 2026 promete. Um abraço para todos. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana. Até mais. Para nós, bom fim de semana.